egípcio. E em estudos revelados, ele levou cerca de 6.007 homens altamente qualificados, sem falar dos escravos, e levou 20 anos para construir o seu sepulcro ou a sua pirâmide. É uma pirâmide que é hoje observada e qualificada por muitos arqueólogos, né? E uma pergunta que se faz: por que Khufu colocou um esforço tão grande para construir um túmulo para si mesmo? Os egípcios, eles acreditavam piamente na vida após a morte, tanto que faziam preparativos enquanto eles ainda estavam vivos. Desculpa, gente, olha, eu vou ter que estar tossindo. Eu não sou anjo. Eu estou lutando para me chegar ao estágio da perfeição, gente. Estou num corpo como o seu, sujeito às mesmas fraquezas e paixões e também às mesmas pestes e moléstias. Estamos juntos e vamos vencer em nome de Jesus. Bom, eles, os egípcios, sempre acreditavam numa vida após a morte. Você vê que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Deus, ele colocou. O texto que nós lemos em cima de Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem. O que é que Deus colocou no coração do homem? Deus colocou toda a criação que está sobre o regimento de toda a massa humana. A criação animada e a criação inanimada e a criação exatamente dos minérios, que hoje são vasculhados e buscados pelo ser humano. Então Deus colocou tudo isso, e o homem com tudo isso, ele se tornou um homem que ele foi atrás do quê? Só exatamente do processo que há neste cosmos, neste mundo, para enriquecer, para se tornar próspero, para ser pessoas, uma mais superior à outra na questão financeira, na questão intelectual, em vários segmentos. Bom, sem que eles pudessem descobrir a obra de Deus. Veja bem que o homem descobriu como tirar petróleo da terra, descobriu como tirar os minérios da terra, o homem descobriu como ficar rico com o solo, o homem descobriu como plantar, o homem descobriu várias formações genéticas hoje, o homem foi estudar células-troncos, o homem, enfim, ele estudou de todas as dimensões, e de que o homem chegou a um ponto de um saber tão magnífico, tão maravilhoso, mas só que o homem não consegue descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até aqui. Em outras palavras, o homem não consegue descobrir sobre o seu fim e o seu princípio. É uma coisa que muitas das vezes passa sobre a nossa mente: um dia eu nasci, mas você traz mais os traumas que você sofreu, os ressentimentos que você trouxe, tanto de familiar como também de pessoas que passaram pela sua vida. Mas são poucas pessoas que lembram das coisas boas. Porém, Deus, ele está tratando nesse livro sobre nós e falando que nós teremos um fim. E o homem não pensa assim. Então, Deus, ele colocou a eternidade dentro de nós. Esses antigos egípcios, que eram pagãos, eles têm uma mensagem muito importante para nós que vivemos agora nesse século, o século 21. Estamos dentro desse século. Já estamos praticamente a caminho de 22 anos dentro desse século. O tempo para se preparar para o amanhã é hoje, não foi ontem. Ontem não existe mais. É hoje. Hoje, se você tiver o amanhã, ou eu tivermos o amanhã, será diferente. Imagine, por exemplo, amanhã você ter a notícia aí, quando você ler os obituários do Jornal Sudoeste, você vai ler lá que o pastor Silas morreu. Eu estarei dentro de um caixão e sendo levado à minha eterna casa. E aí, como é que é isso, pastor? Então, você está preparado para isso? Olha, o homem nasce e ele se prepara para ter uma boa adolescência, se prepara para ter uma boa formação intelectual, se prepara para casamento, ele se prepara para ser uma pessoa realizada, ele se prepara às vezes para a sua idade ditosa, mas ele não se prepara para partir para a eternidade. O cristianismo, ele é uma grande aula didática que ele nos faz nos prepararmos para entrarmos numa eternidade.
Talvez você que esteja me ouvindo agora não acredita que existe uma eternidade após esta vida. Muitas pessoas acham que essa vida, ela é vida. Não, isso aqui não é vida, meu filho. Isso aqui, meu filho, é um sopro. Diz que é como a erva do telhado, que floresce de manhã e à tarde se secou. É como um vapor que sobe e desaparece. Essa vida aqui, daqui a um pouquinho nós desaparecemos. Eu não sei o que você vai escrever no seu obituário, né? Eu não sei, no seu epitáfio, eu não sei o que você vai escrever lá no seu epitáfio. Porque o que você vai escrever no seu obituário, nos jornais, é o que as pessoas vão dizer. Dependendo, você pode ter sido uma pessoa má, mas eles vão dizer que você era bom. Eu não sei se é por medo de você voltar e querer puxar o pé deles na cama, mas eles vão escrever, olha, faleceu Silas da Silva Campos, cara bacana, gente boa. Então, talvez eles vão dizer isso. Eles não vão dizer as minhas más qualidades, né? As minhas faltas de educação, enfim, as questões grotescas da minha vida, eles não vão dizer que eu também estou em trabalho de perfeição. Não pense você que eu estou aqui, olha, o pastor não gosta de falar que ele tem defeitos, né? E eu simplesmente gosto de dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos defeitos. E reconheço eles. Estou buscando uma perfeição. A hora que eu me tornar perfeito e varão de maturidade perfeita, eu acredito que não fico mais nessa terra. Deus, ele tem prazer em te levar. Diz que Enoque andou com Deus até no momento em que ele chegou à perfeição. O Senhor falou, olha onde está a sua casa. Ele olhou e falou, está longe, meu pai. Ele falou, você está mais perto da minha, vem para cá. Ele disse que Deus o levou. Bom, então a vida é assim, meus filhos. Hoje eu queria descobrir com você sobre a palavra de Deus, como será o nosso fim. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus no capítulo 6, versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Meus filhos, veja bem, você não tem noção quanto que essas pirâmides egípcias já foram roubadas, estouradas, vasculhadas e saqueadas. Quando os egípcios, por exemplo, um faraó egípcio que morria, todos os seus bens eram colocados em sua pirâmide, junto ao seu corpo. Então Deus colocou o conhecimento do mundo sobre esses homens, sobre nós, os seres humanos. Imagine se você pudesse levar para o sepulcro tudo aquilo que você queria que ninguém mexesse. Você ia levar sua caminhonete, você ia levar sua casa, você ia levar seu carro, você ia levar seu relógio, você ia levar sua coleção de armas, você ia levar sua coleção de relógios, você ia levar sua coleção de moedas, você ia levar todo o tesouro que você tem, como os faraós faziam. Eles levavam para dentro da pirâmide e colocavam juntos ao seu corpo. O oposto do ensinamento de Jesus, quando nós lemos aqui no capítulo 6. Porque ele diz, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Interessante que diz que numa feira egípcia, um arqueólogo estava andando, em dado momento ele viu na mão de um garoto uma peça interessante, e ele brincando com ela na terra, colocava ela de pé no chão, e colocava a terra, deixava aquele mastrozinho mais ou menos de uns 45 centímetros, era de marfim, de elefante, e algumas colocações em volta, muito bem trabalhado, né? Uma prata em volta, um negócio muito bonito. Quando o arqueólogo viu, ele notou que aquela peça era uma peça muito antiga. E ele então perguntou para o garoto, quanto que você vende essa peça? Ele disse, vendo. Falou, quanto você quer dele? Ele parou, olhou e falou, me dá 50 reais. Aí o arqueólogo, muito que depressa, comprou. Depois, minuciosamente, ele olhando, aquele era o cetro do grande faraó egípcio Neco. Valeria uma fortuna aquilo, se soubesse de quem era aquele cetro. Você imagina aquele cetro na mão daquele faraó, quantas pessoas morreram quando ele apontou aquele cetro para que aquela pessoa fosse condenada à morte? Quantas pessoas foram absolvidas quando ele apontou aquele cetro para que as pessoas pudessem ser absolvidas? Quantas pessoas não puderam aproximar sobre o grande faraó Neco
porque o cetro permaneceu colado no seu corpo e ele não apontou para ela. Quantas pessoas tiveram a graça e a privacidade de vir falar com ele, porque ele apontou o cetro para aquela pessoa. Agora estava na mão de um garoto brincando com terra, colocando terra em volta, e custou apenas 50 reais. Ele ajuntou um tesouro, mandou fazer um cetro de marfim de elefante, mandou colocar prata, fez um negócio muito bonito. Porém, alguém o roubou do seu túmulo e agora estava na mão de uma criança. Como será que as pessoas vão usar as coisas que você tanto amou e honrou, e que você tanto prezou elas? Como eles vão usar depois? Esses tempos eu falando com uma pessoa, ela disse assim: ô pastor, tem hora que eu fico preocupado. Eu, com o quê, meu filho? Ah, pastor, eu tenho várias escrituras de fazenda, eu tenho muito dinheiro em banco, eu tenho na bolsa de valores no estrangeiro muito dinheiro, eu tenho muitas casas, eu tenho muita grana, e eu tenho 5 filhos, né? E eu olho às vezes na minha esposa, ela é muito bonita, jovem. Eu fico pensando, se eu morrer, quem será o cara que vai deitar na minha cama com ela? Esse cara vai andar nas minhas fazendas, que eu sofri tanto para conquistar. Diz que o coração do homem está no mundo. O coração do ser humano está no que ele possui. O coração do homem não está no Deus Criador que o fez, que o formou, que o colocou para andar sobre essa terra e descobrir sobre o seu fim. Como será o fim de cada um de nós? Como adentraremos na eternidade? Ora, se eu estou lá preocupado, depois da minha partida, se minha esposa vai casar de novo, com quem que ela vai deitar, eu estou lá preocupado com isso, estou preocupado onde eu vou estar, com quem eu vou estar na eternidade. Porque ela é mais real do que esse mundo visível. Ela é muito mais real do que esse mundo que você está aqui vivendo e respirando. Porque lá você terá um corpo eterno, ou para sofrer, ou para viver. E não pense você que está lá um Deus velho, bravo, chateado, amargurado, irritado com o ser humano, jogando pessoas no inferno. Não! Você irá numa eternidade sem Deus, pelas escolhas que você fez, por ter procurado exatamente só o materialismo, por ter procurado uma vida somente por aqui. Esse povo, esses egípcios, eles eram pessoas pagãs, mas eles se preocupavam após a morte. Ainda que de um jeito errado, mas eles se preocupavam. A verdade é que o homem não pode agarrar o que é temporário. Muitas das vezes as pessoas estão ansiosas para escapar da eternidade. E ao mesmo tempo, porque os tesouros terrenos, eles puxam eles para viver aqui nessa terra como se nunca fosse morrer. Então, Mateus capítulo 6, Jesus ele trata profundamente dizendo: mas não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouro lá no céu. Ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e roubam. Roubaram o cetro de Faraó Neco. Acharam ele. Talvez lá no túmulo, lá o cara ainda estava com os dedinhos lá agarrados no negócio. O cara chegou, puxou da mão dele e falou: larga aí, rapaz, agora é meu. E cascou fora, filho, levou embora. Talvez numa fuga desastrosa, perdeu pelo caminho. Mas sabe lá, encontrar Neco ele não encontrou não, filho. A Bíblia nos garante que quanto ao homem, para onde eles vão, lá não há indústria, não há comércio, não há nada que se possa fazer. Tem muita gente desocupada aqui, viva como se já tivesse morrido. Não estão preocupados em trabalhar, não estão preocupados em fazer alguma coisa, não estão preocupados em ajudar alguém. Já estão mortos por aqui mesmo. Já estão por aqui preocupadas. Para onde você vai? Lá não existe indústria, não existe comércio. E diz que lá você não terá memória mais quanto essa vida passada. Nem lá você agora estará prestando conta exatamente das suas escolhas para onde você deveria estar, com Deus ou numa eternidade sem Ele.
Esse é o princípio bíblico e o término dos funcionamentos bíblicos que está fechando em Apocalipse. Então, Jesus ele disse o seguinte, que não devemos ficar ajuntando coisa onde os ladrões minam e roubam. Né? Eu já tive em funeral, por exemplo, que de repente está lá os genros conversando, e aí, ô companheiro, como é que nós vamos fazer? Qual fazenda nós vamos vender? E aquela empresa dele, aquilo lá dá para nós tocar ou nós vende aquilo lá, hein? E o cara morto, tá ali dentro do caixão. E você escutando o papo dos caras. E você tá ali para fazer uma oração agora para os vivos, porque os mortos, ó meu filho, já foi pro caixa prego, filho. Já tá indo para dentro do buraco, filho. O negócio é complicado, meu filho. Então, as pirâmides, elas se tornaram alvo de constantes caçadores de tesouros. E as traças, as decadências que estavam lá dentro, né? Não há nenhum tesouro, mas os quartos vazios e as pirâmides estão praticamente hoje quase que desocupadas e desabitadas mesmo. Até múmias foram roubadas. Parece que, por exemplo, existe uma múmia que está, parece que arquivada em Londres, parece que é de Tutankhamon, está lá. Diz que uma flige que ele mandou fazer para colocar de aço no rumo do coração, diz que ela custaria hoje mais de 800 milhões de dólares. Foi um rei, um faraó que foi muito jovem, muito novo. Diz que ao perfurar a porta da sua pirâmide, o arqueólogo que furou, eles colocaram alguma coisa na tinta ou nas pinturas de dentro da pirâmide que ficou uma bactéria que ela atacou esse arqueólogo, eu não me lembro o nome dele agora, e que ele, ao contato com a filha, ele morreu e a filha também morreu. Então veja bem, para que ela não fosse pilhada, roubada, né, para que ela não fosse violada, eles colocaram até alguma coisa pensando que alguém poderia tentar chegar lá. E chegaram. Então, você está construindo um grande império. Você hoje tem conquistado sua casa, você tem conquistado dinheiro, você tem conquistado fama, você conseguiu formar a sua família, você hoje é uma pessoa realizada. Mas você não mandou nada para o céu, você não mandou nada para Deus. Olha, você paga suas contas em dias, a sua conta bancária é uma conta muito boa, mas sua conta com Deus está inadimplente, você está devendo lá. Lá o negócio está uma barca furada, filho. A hora que você chegar lá, meu filho, o negócio vai ser sério. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em outras palavras, a quem você venera como um grande arquiteto da construção da sua vida espiritual? Qual é o santo, qual é o ídolo que você coloca na sua vida para que ele possa mediar entre você e Deus? E a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele pode ser o mediador. E aqui Paulo está dizendo que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Ora, se você me perguntar, pastor, a quem o senhor é devoto? A Jesus Cristo, o nosso Salvador, que fez o maior sacrifício, morrendo por mim naquele lugar que era meu, para dar minha vida eterna, para perdoar os meus pecados. Uma pessoa, uma certa vez, me fez uma pergunta, foi a única pessoa, e nunca mais ninguém perguntou isso, mas fez a seguinte pergunta: pastor, o senhor crê em Jesus? Eu falei, creio. O senhor acredita que existe uma vida após a morte? Acredito. O senhor acredita que o senhor vai estar com Deus na eternidade? Eu disse, filho, esta é uma pergunta um pouco complicada, porque a Bíblia diz que se eu for fiel até o fim, eu serei salvo. Então depende dessa minha fidelidade. Essa minha fidelidade é evitar as coisas ruins, evitar de ser uma pessoa intransigente, evitar de ser uma pessoa que gosta de agradar o diabo, que gosta de fazer coisas erradas, e que procura servir a Deus, ter temor, fazer as orações, procurar uma intimidade com Ele, ler a palavra. Então diz que se eu for fiel até o fim,
eu serei salvo. Ele falou, é aí que eu quero fazer uma pergunta agora para o senhor. Agora eu simplesmente indaguei o senhor, agora eu quero uma pergunta. E se ele não te colocar no céu, o senhor sendo fiel até o fim, ele não te colocar até o céu, como é que o senhor vai fazer? Eu falei, nada, meu filho. Simplesmente Deus será um perdedor. Jesus será um perdedor. O Espírito Santo será um perdedor. Por quê? Falei, porque eles me prometeram que eu seria salvo. É a palavra deles que vão cair por terra, não é a minha. Se eu fiz a minha parte, procurando ser fiel, como você disse aí, fugi de todas essas coisas erradas. Lutei para ser uma pessoa melhor. Não simplesmente para as pessoas que estão à minha volta, mas primeiro para o meu Deus, que me colocou este mundo e um fim sobre tudo isso. E eu procurei servi-lo de todo o meu coração. Então, com certeza, é a palavra deles, da Trindade, que vai cair por terra, não é minha, porque eu procurei fazer a minha parte. Ele disse, oxa, eu nunca pensei que eu ouviria uma resposta dessa. Eu falei, então, mas é isso aí, filho. Então o versículo 2 diz o seguinte, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então presta atenção, se eu morresse agora, fechasse os olhos aqui, vocês tivessem que me enterrar, nesse exato momento, como diz no capítulo 16 de Lucas, diz que morreu rico e ele foi sepultado. Não diz que Deus esperou o cortejo fúnebre, não diz que Deus esperou colocar ele no lugar lá no seu concávio, no seu mausoléu, não esperou colocar ele dentro da pirâmide dele, não precisou colocar ele dentro do túmulo dele. Não, diz que ele, ao fechar os olhos e encerrando o sopro da existência, diz que ele foi sepultado. A palavra sepultado vem com a palavra que ele desceu para baixo. Porque sepultura, realmente, as pirâmides eram feitas para baixo. Mas, opostamente, diz que também morreu o Lázaro, que ficava à porta dele mendigando. E diz que o Lázaro foi levado para os seios de Abraão. Lembra-se, alguns teólogos e alguns pastores discordam comigo de eu dizer que a parábola não é parábola. Lucas capítulo 16, ali está a epígrafe, a parábola do rico e Lázaro. Eu não concordo com aquela epígrafe. Primeiro porque não está nos originais. Segundo, que uma parábola não se pode dar nome. E outra coisa, ele conjugou os verbos. Havia um homem, o verbo haver, rico, e havia um homem chamado Lázaro. Então ele conjugou o verbo. Parábola não se dá nome. Ele deu o nome do Lázaro, que morreu, ele deu o nome de Abraão. Então, ela não é uma parábola. Muitos discordam de mim. Eu fico com o meu ponto de vista e vou tocar em frente. Eu acredito que ela seja literal. Por que ele não falou o nome do rico, pastor? Porque ele era conhecido. Você que está aí me ouvindo, que talvez tenha um nome, um status nessa cidade, se um dia eu for falar num púlpito lá que você morreu e falar o seu nome, todo mundo vai saber que era você. Então Jesus ele poupou porque eles conheciam quem era esse sheik. Eles sabiam quem era esse tribuno, esse cara. Então diz que quando ele fechou os olhos, que ele chegou do outro lado, ele se deparou sobre um grande sofrimento. E diz que a língua dele queimava. E diz que ele viu Lázaro no seio de Abraão e disse, manda ele molhar o dedo e colocar na minha língua, porque essas chamas me atormentam. A língua... Pô, eu descobri que então o cara na eternidade, ele vai ter uma língua. Você terá uma língua, talvez seja um linguão. Eu já tive em funeral que de repente tinha que ter 2 caixão. Era um caixão para o corpo e um caixão para o linguão da pessoa, porque a pessoa só vivia falando borracha. Só vivia falando coisas erradas. Então é 2 caixão, um para o linguão do camarada e outro para o corpo. Então diz que o camarada tinha língua lá. Interessante, também tinha dedo, mandou colocar... Então filho, lá vai ter um corpo, não seja como esse talvez, mas um corpo semelhante a este. A Bíblia é muito clara. Então diz que a obra desse camarada vai passar pelo fogo. Então se eu partisse hoje, tudo que eu fiz aqui nessa vida vai passar pelo fogo. Se for ouro, se for prata, se for pedras preciosas, se for madeira, se for feno,
Diz que a obra de cada um se manifestará nesse dia. Na verdade, o dia declarará, porque o fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então eu e você estaremos adentrando a um juízo prematuro nesse momento. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Esse estará então com o Senhor. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas diz que o tal será salvo, todavia pelo fogo. Aqui está falando o seguinte, preste atenção. Vamos lá, porque o tempo está se esgotando. Aqui está dizendo que de repente o pastor Silas chega lá. E tudo isso que o pastor Silas fez nessa cidade, no evangelho, nas cidades onde eu passei, pregando, falando de Deus, contribuindo com o reino. Todavia essa obra, ela foi feita pelo Espírito Santo, claro, na minha vida. Mas na realidade, o Espírito Santo cooperou comigo porque muitas pessoas estavam intercedendo por mim. Quando que eu, na realidade, eu era simplesmente somente uma voz oca, vazia. Mas eu tinha um temor a Deus. Então diz que lá todas essas coisas que eu fiz, esse galardão é para outra pessoa. Mas eu, com todavia, não perderei a salvação, eu ainda serei salvo. Então vamos voltar aqui rapidamente. Eu tenho quantos minutos aí? 15 minutos. Tenho 15 minutos ainda, espera um pouquinho. As pirâmides também se orgulhavam, elas traziam um certo orgulho do poder e autoridade do seu dono. Portanto, os faraós asseguravam que as suas tumbas fossem feitas para resistir ao teste do tempo, né, e que permanecesse. Quão tolo eram esses construtores, faraó, hein? Hoje todas essas grandes estruturas estão em ruína, acabando tudo, né? Neste versículo que nós acabamos de ler, Paulo, ele compara o ministério da construção como um edifício, como se fosse uma pirâmide. E o cristão sábio também, como um bom construtor, ele presta muita atenção em todas as áreas do seu ministério, da sua vida, de tudo que ele está fazendo. Se você ainda não aceitou Cristo, aceite Ele como Salvador. Apocalipse capítulo 14, versículo 3 diz: ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, o seguem. As suas obras o seguem. Trabalho foi aquele que nós lutou aqui para viver, manter nossa vida. Então, pare e reflita isso, meu filho. Esta é a palavra de hoje para você. Medite nesta palavra, meu filho. Eu vou deixar 5 minutos para nós tocar um louvor aí, tá certo? Você tem aquele louvor do Oséias, amanhã eu não sei o que virá? Isso, prepara ele então, aí que vai ser ele que nós vamos colocar para esse povo também ficar aí pensando amanhã o que vai ser do nosso fim. Bom, os antigos egípcios, eles acreditavam numa vida após a morte, no entanto, eles não acreditavam no céu e inferno. Tanto é que suas pirâmides eram cavadas, quando eu estudei um pouquinho li um pouquinho sobre os livros da arqueologia dos egípcios, né? Os egiptólogos, por exemplo, eles dão grandes informações para nós. Eles cavavam essas pirâmides até dar uma fonte de água. Aí colocavam um barquinho e ali colocava toda a riqueza do rei, do faraó e junto com ele ali, porque acreditavam que ele ressuscitaria e ele entraria nessa mina de água com esse barquinho. Eu não sei que jeito que esse barquinho ia entrar com toda a fortuna dele. E ele iria para outro canto do mundo. Um pensamento até bom, né? Mas que não deu certo. Porque todo mundo que invadiu as pirâmides, estava tudo lá. O barquinho, a múmia, o ouro, a riqueza, estava tudo lá. E ainda alguns levavam os escravos para morrerem todos juntos, principalmente aqueles que construíram a pirâmide, para que não ensinasse o caminho de como chegar até lá. Havia pirâmides que, por exemplo, que no momento em que fechava a porta da frente, elas se desencadeavam em bilhões e bilhões de toneladas de areia, aonde ela vedava tudo, lacrava tudo, para que ninguém conseguisse adentrar aquelas profundezas. Muito bem construído, muito bem inteligente. E lembre-se que a maior parte dessas construções foram serviços escravos. E das grandes escravaturas que houve foram exatamente os judeus que estiveram praticamente 430 anos encurralados dentro de um cativeiro terrível dentro do Egito. Bom, e a Bíblia chega a falar isso. A Bíblia ela discorda fortemente, no entanto, né, desses pensamentos que a pessoa ela não tem uma eternidade. Céu e inferno é algo real e existente. O homem deve morrer uma só vez e entrar em juízo. Está aqui em Hebreus. Isso aqui quebra a doutrina espírita, onde há uma encarnação até que você se reaperfeiçoa. Não. A encarnação que nós temos para aperfeiçoar é a de Jesus.
o Verbo encarnado que um dia ressuscitou dos mortos e deixou para nós um evangelho. Ele não trouxe um segundo evangelho, ele trouxe o evangelho pleno. Em Hebreus, no capítulo 9, diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, a Bíblia diz isso muito claro. Todos nós somos pecadores e condenados a sofrer eternamente no inferno, se nós não recorremos a esse propósito de Jesus. A única saída é aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. E dentro desse processo, reunir todos os esforços e todas as questões espirituais da nossa vida para que haja um tesouro na eternidade. A primeira coisa que você tem que fazer, use das coisas que você tem como se não fosse sua e que não fosse propriedade particular vossa. Use com seus filhos, porque a Bíblia diz que os filhos não são seus, eles são herança do Senhor. Um dia eles terão que voltar para o Senhor. Está emprestado para mim e para você. Nem nossos filhos, que nós dizemos que é dele, nem o Estado diz que agora os filhos são deles. Não é mais dos pais. Então, não é do Estado, não é nosso, é de Deus. Então, usem os recursos terrestres de uma forma que vai se beneficiando a cada vez, mas que você consiga construir alguma coisa na eternidade, ter uma paz com Deus eterno. Você pode ter enriquecido aqui, que bênção, você pode ter uma vida plena aqui. Deus não quer você andando como se fosse em cima de uma porca cheia de lama. Não, Deus não quer isso, Ele quer você num carro bom, numa casa boa. Agora, Deus também odeia aqueles que querem fazer negócio com Ele, né? Encontra lá um mercenário em cima do púlpito, chamando você para dar dinheiro, para poder colocar dinheiro lá, que Deus vai te abençoar, que Deus vai dar prosperidade. Se você der 10 reais, vem 1.000, se você dá 1.000, vem 10 milhões. Isso é tudo coisa de mercenário, filho. Isso é coisa de mercenário. A única coisa que a Bíblia dá o direito é de você ajudar às custas daquele prédio que você está ali ouvindo a palavra de Deus. Tem uma custa. Aquilo não tem um custo, filho. Tem uma luz a pagar, tem uma reforma a fazer, tem sempre alguma coisa a fazer. Nós acabamos de construir o templo agora, já tem que mexer em alguma coisa lá, filho. É complicado essas coisas. Então é isso aí, filho. Aqui, meu filho, o investimento aqui é paupérrimo, é muito pobre o negócio por aqui, filho. Então, ajunte tesouro no céu, sem riqueza numa eternidade. Mateus, no capítulo 19, versículo 21, diz: Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue. Isso aqui foi dito para uma pessoa muito rica, um nobre, um sheik, né, lá em Israel. Jesus quem disse isso para ele. Essa doutrina talvez não sirva para mim nem para você, porque você não é agarrado com as coisas terrenas. Você não está agarrado com as coisas que você possui. Você sabia, por exemplo, tem coisas que Deus permite que você adquire, mas que não é para você, é para você doar. E você comprou, você pagou. Eu me lembro de algumas coisas, principalmente ferramentas, né, que Deus me deu. Eu comprei preço bom. De repente Deus fala, isso aqui não é para você. De repente chega uma pessoa precisando daquilo e você percebe que aquela pessoa não tem condição de comprar. Então não, doe para ela. Porque Deus te deu para você doar para outra pessoa. Então, filho, é assim a vida. Ele disse que nós podemos armazenar tesouro no céu. Como se armazena tesouros lá, pastor? Você servindo a Deus e submetendo à vontade dele. Seguindo ele, embora ele não está aqui visível mais, Jesus disse, onde estiver eu estou convosco. Então passa a ouvir agora a palavra de Deus, passa a colocar Deus no seu coração, e ele fará o milagre na sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus nos ajude e nos dê graça, esta é a palavra de Deus. Pai querido, abençoa os teus filhos agora com esta palavra, que cada um possa pensar razoavelmente nessa situação. Nós temos uma eternidade a enfrentar, o meu dia está chegando, o dia que eu nasci está uma data de validade. Eu tenho uma validade, Senhor. Dá-me graça para que eu possa estar naquele dia em paz, perfeitamente, com comunhão contigo, para que o Senhor possa me levar numa eternidade com paz. E cada um daqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, pastor Silas.